Capítulo 1014, A Vez de Li Ming. Tradução. Ter revisão. Nies em Padrim. Ela estava a apenas 4 pessoas de matar 600. Quem ainda pode dizer que a capacidade de combate de Yan Yun'er é ruim? Claro que não seria ruim. Ela é um gênio com a perfeita linhagem da Fênix ancestral. Mesmo seu pior aspecto é algo que nunca poderíamos alcançar. Se ela casualmente tentar, ela já pode ser o maior talento da estrela espiritual flamejante pelos últimos 1000 anos. Se ela puder usar este próximo período de tempo para temperar sua verdadeira força de combate, então ela facilmente será capaz de romper 600 pessoas e talvez até 600 e mais algumas dúzias não seria muito difícil. No entanto, esse é o limite dela. O requisito para a essência sanguínea de Fênix é completar os 1000 assassinatos. Matar 1000 pessoas lá, isso não é mais que uma piada. Todos os discípulos presentes sentiram pena de Yan Yun'er. Ela já era tão forte e ainda assim não estava destinada a obter a essência sanguínea de Fênix. Sua habilidade estava longe de ser suficiente e os requisitos eram muito severos. Shu Jun também ficou desapontada. Embora o desempenho de Yan Yun'er tenha sido excelente até agora e ela esperava esse resultado, depois de realmente ver esse resultado com seus próprios olhos, ela não sentiu nada além de desespero diante de uma lacuna tão grande. Ela nem conseguiu fingir um sorriso pela diferença ridícula que isso era. Para abater mais 400 pessoas, isso era um fosso que nunca poderia ser superado. A matriz ilusória do deus do combate era diferente dos 18 infernos de chamas. Nos 18 infernos de chamas, contanto que você pudesse progredir, você poderia ir ainda mais fundo. Mas os oponentes de dentro da matriz ilusória do deus de combate eram formados com base na idade de cada pessoa. Se você fizesse progressos, os oponentes da formação da matriz também progrediriam. 596 pessoas. Isso é muito melhor do que eu imaginava. E então Jin Jianzhong, você ainda insiste no seu julgamento anterior? Xiang Guvan jogou um olhar para o Jin Jianzhong. Jin Jianzhong sorriu e disse, claro. Você quer fazer uma aposta? Que tal nós apostarmos o quanto Li Ming avançará? Não é necessário fazer uma aposta. Se Li Ming puder matar 600 pessoas, então não precisarei da sua divisão de aplicação disciplinar para entregar as 3 gotas prometidas de sangue do coração da Fênix. Meu departamento de assuntos internos entregará pessoalmente as recompensas para você. Xiang Wang casualmente disse. Fornecer recursos a discípulos talentosos era parte de seus deveres para começar. Ok. Jin Jianzhong riu, uma expressão brincalhona em seu rosto. Ele se virou para Li Ming e disse, você, pirralho, Li Ming, você quer entrar na matriz ilusória do deus de combate e fazer uma tentativa. A linda senhorita Wang disse que, contanto que você consiga matar 600 pessoas, ela o recompensará com 3 gotas de sangue do coração da Fênix. Isso é sangue do coração da Fênix. Além disso, eu pessoalmente concederei a você um artefato santo de grau superior em formato de armadura que se aproxima de um artefato santo transcendente. As palavras de Jin Jianzhong impressionaram todos os artistas marciais presentes. Todos eles começaram a ficar completamente animados. Li Ming estava indo para a matriz ilusória do deus de combate. Houve realmente clímax após o clímax hoje. Originalmente Li Ming tinha meditado sobre as pedras do caos durante um ano inteiro antes de sair, então os outros se divertiram um pouco com ele por causa disso. Também houve algumas críticas feitas contra ele em particular. Mas era assim que as coisas funcionavam lá. Em termos de força de combate de Li Ming, ninguém se atreveu a duvidar dele lá. Um artista marcial da 5ª etapa da destruição da vida derrotou um artista marcial nas 9 mortes com 4 camadas celestiais. Essa conquista era o suficiente para assustar alguém da sede. Mesmo se ninguém acreditasse que Li Ming conseguiria chegar longe nos 18 infernos de chamas, todos eles tinham que admitir que ele tinha as qualificações para competir com Yan Yun'er na matriz ilusória do deus de combate. Li Ming vai entrar na matriz ilusória do deus de combate. Eu me pergunto até onde ele pode ir. Quantas pessoas ele pode matar? Eu não acho que os resultados dele serão piores do que as de Yan Yun'er. Isso pode não ser verdade.
A compreensão das leis por Yan Yuer é aterrorizante demais e seu progresso neste último ano foi rápido demais. Quanto a Li Ming, ele meditou sobre as pedras do caos durante o ano passado e desperdiçou todo esse valioso tempo. Mesmo se ele conseguisse entender um pouco das leis do caos, isso seria simplesmente um esboço geral das leis. Eles não necessariamente são aplicáveis ao combate real. Eu também acho que os resultados de Yan Yuer serão um pouco melhores. Afinal, ela tem a linhagem da Fênix ancestral. Mas mesmo que Li Ming seja pior, ele não será muito pior. Todos os jovens discípulos presentes estavam ansiosos e entusiasmados. Eles esperaram ardentemente que Li Ming se apressasse para a matriz ilusória do deus do combate para que pudessem vê-lo competir com Yan Yuer por superioridade. De um lado, Shuon Jin curvou os lábios com desprezo e disse: ele está indo para a matriz ilusória do deus de combate. Na matriz ilusória do deus de combate, ele mal conseguirá acompanhar a Yuer. E em termos de compreensão das leis, esse é realmente onde o potencial de uma pessoa pode ser visto. Quanto mais dominante a compreensão das leis, mais incríveis serão as suas realizações futuras. Quanto a ter força de combate extraordinária, isso não significa que eles serão capazes de manter isso no futuro. A voz de Shuon Jin não era alta, mas todo mundo presente era um mestre de topo, então naturalmente a ouviram claramente. Sun Baixing puxou a barba com raiva, os olhos grandes de raiva. Mas ele ainda não conseguia encontrar as palavras para refutá-la. A decisão de Li Ming de meditar nas pedras do caos durante um ano inteiro o deixou sem palavras. Todos se voltaram para Li Ming, esperando que ele entrasse na matriz ilusória do deus de combate. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou todos intrigados. Li Ming sorriu fracamente e disse: Senhor emissário e senhora emissária, este discípulo tem um assunto que deseja discutir com vocês dois. Eu me pergunto se isso é permitido. Oh! O que é? Fale como quiser. Xianggu Wang olhou para Li Ming. Na opinião dela, um jovem discípulo como Li Ming era de sangue quente e adorava competir com os outros. Com uma grande oportunidade colocada na frente dele, ele já deveria ter corrido para dentro. Mas ela não achava que ele iria sorrir e mudar o assunto com uma linguagem tão educada. Ele claramente tinha alguma intenção mais profunda ao fazer isso. Este discípulo ouviu que os dois emissários estabeleceram um padrão para obter uma gota da essência sanguínea da Fênix. Isto é, entrar no 7º nível do Inferno de Chamas e também para completar simultaneamente os 1000 assassinatos dentro da matriz ilusória do deus de combate. Isso é verdade? Sim. Mas esse padrão não foi estabelecido por nós, mas enviado da sede. E o que tem isso? Este discípulo deseja perguntar: se eu puder alcançar este padrão, então eu também posso receber uma gota da essência sanguínea da Fênix. A voz de Li Ming era lenta e sem pressa, cheia de energia e verdadeira essência. Enquanto ele falava, sua voz se espalhou por toda a plateia. Por um tempo, todos ficaram em silêncio. Sun Baixing e Xiao Shaobai estavam de bocas abertas, incapazes de descobrir qual expressão eles deveriam fazer. Os olhos de Yan Yuer estavam perfeitamente redondos. Depois de passar pela matriz ilusória do deus de combate, até ela não tinha muita esperança de obter a gota da essência sanguínea da Fênix. Mas Li Ming tinha realmente feito essa pergunta: o que ele estava fazendo? Quanto a Shuon Jin, depois de estar momentaneamente atordoada, ela olhou para Li Ming com gentileza, como se estivesse olhando para alguém com danos cerebrais. Ela riu e disse: sobrinho aprendiz Lin, que tipo de pergunta você está fazendo? Você também queria ganhar aquela gota da essência sanguínea da Fênix? Li Ming não respondeu. Ele não tinha interesse em Shuon Jin. Ele manteve os olhos grudados na Xianggu Wang e no Jin Jianzhong, seus pensamentos completamente centrados na essência sanguínea da Fênix. Shuon Jin franziu a testa, extremamente aborrecida por ser tratada com tal desprezo por Júnior. Ela queria bater nele para ensinar-lhe uma lição, mas nesta situação na frente de dois emissários, ela naturalmente não poderia fazer nada parecido. Jin Jianzhong olhou profundamente para Li Ming. As palavras de Li Ming realmente o surpreenderam. Você está dizendo que deseja tentar alcançar esse padrão? Sim, senhor emissário. Oh! Xianggu Wang começou a rir como sinos tilintando.
De fato, o bezerro não teme o tigre. Como esse é o padrão estabelecido pela sede, é claro que é aceitável. Se você puder alcançar esse padrão, então essa gota da essência sanguínea da Fênix será concedida a você. No entanto, você sabe o quão difícil é alcançar esse padrão. As palavras do Xianggu Wang fizeram com que todos os artistas marciais presentes começassem a falar em particular entre si. Li Ming realmente não sabia o quão difícil era o padrão. Pensando nisso, Li Ming realmente não tinha muita compreensão do julgamento da fundação da Fênix Ancestral. Ele chegou na estrela espiritual flamejante por um breve período antes de se enfurnar na torre de totens. Ele ainda não tinha chegado ao terceiro nível, então ele naturalmente não sabia o quão difícil isso seria. Quanto à matriz ilusória do deus de combate, ele nunca havia tentado ela antes. Era possível que Li Ming estivesse se preparando para ser uma piada gigantesca. Se Li Ming não cumprisse o padrão, ele certamente não sofreria nenhuma perda. Mas se a diferença fosse grande demais, isso seria muito vergonhoso. Sun Baixing sentiu as palmas das mãos suadas. Apenas que tipo de jogos Li Ming estava tentando fazer hoje? Li Ming, escolhendo meditar nas pedras do caos, já lhe dera um grande choque. E agora que ele estava fazendo tudo isso, Sun Baixing realmente não tinha certeza se seu coração poderia suportar isso. Em uma ocasião tão grande, uma vez que Li Ming perdesse reputação, isso não só significaria que ele perderia ela, mas o Palácio Grito da Fênix também perderia a reputação por associação. Li Ming, moleque, sabe o que está dizendo? Disse Sun Baixing com uma transmissão de som de verdadeira essência. Li Ming estava normalmente calmo quando respondeu, eu só quero tentar. Ancião Sun, por favor, fique tranquilo. Li Ming, este padrão é para um ano mais tarde, quando o julgamento da fundação da Fênix Ancestral terminar. Você quer tentar agora, em vez de daqui a um ano? Até mesmo Jin Jianzhong, que gostava de Li Ming, não acreditava que tivesse a menor esperança de sucesso. Ele achava que Li Ming simplesmente não sabia o quão difícil era. Agora, disse Li Ming em voz alta. Se ele obtivesse a essência sanguínea da Fênix um ano mais cedo, isso seria um ano a mais de benefícios. Claro, quanto mais cedo melhor. Ah. Ok, então comece na matriz ilusória do deus de combate. Jin Jianzhong apontou para a matriz ilusória do deus de combate. Ele estimou que os resultados de Li Ming na matriz ilusória do deus de combate não seriam tão ruins. Embora ele não conseguisse alcançar os 1000 assassinatos, seus resultados não seriam muito feios. Mas, Li Ming balançou a cabeça e disse, Lorde Emissário, este discípulo deseja começar nos 18 infernos de chamas. Li Ming escolheu os 18 infernos de chamas por uma razão. Neste último ano, ele havia compreendido muitos fragmentos de lei. Esses fragmentos da lei foram armazenados em seu corpo e mente e ele precisava verificar essas leis dentro dos 18 infernos de chamas e dominá-las completamente. Só assim ele poderia se tornar mais forte. Então, seus resultados na matriz ilusória do deus de combate também seriam melhores. Mas as palavras de Li Ming fizeram com que os artistas marciais presentes olhassem para ele, boquiabertos. O que Li Ming queria tentar não era a matriz ilusória do deus de combate, mas os 18 infernos de chamas. Na opinião deles, Li Ming se destacava no combate. Quanto à sua compreensão das leis, ninguém tinha uma boa opinião sobre ele. Na melhor das hipóteses, seu talento com as leis poderia se comparar com alguém como Wu Yanguang. Teria sido muito melhor para ele tentasse a matriz ilusória do deus de combate. Se ele não falhasse muito miseravelmente, ninguém mencionaria que ele não atingiu os padrões e também não precisaria experimentar os 18 infernos de chamas. Mas agora, Li Ming queria percorrer os 18 infernos de chamas primeiro. Se isso acontecesse, sua fraqueza com leis seria exposta. Nesse momento, se ele não conseguisse chegar ao quarto nível, não seria uma grande perda de reputação. Shuon Jiun também sentiu que Li Ming estava louco. Se esse garoto realmente queria pegar um pedaço de merda e espalhar por todo o seu rosto, só quem poderia pará-lo. Este pirralho ficou preso na totem de torres durante um ano inteiro. Na frente daquelas pedras do caos que são como tomos do céu, ele poderia ter sido estimulado de algum modo. Shuon Jiun pensou.
Jin Jianzhu deu a Lin Ming uma saída e mesmo assim ele recusou e insistiu em se desonrar. Mesmo que ele não soubesse o quão difícil era os 18 infernos de chamas, ele era realmente ingênuo o suficiente para pensar que ele poderia instantaneamente avançar para o 6º ou 7º nível. Enquanto Xun Jiun estava pensando, Lin Ming já havia se transformado em um feixe de luz que disparou em direção aos 18 infernos de chamas. Neste momento, o espírito do artefato dos 18 infernos de chamas formou naturalmente uma projeção de tela de luz de Lin Ming enquanto ele corria para baixo. Lin Ming era como um meteoro caindo enquanto ele incendiava-se com incrível velocidade. O primeiro nível. O segundo nível. O terceiro nível. Nada foi capaz de impedi-lo.